É o Gilberto, é o José, é o Maurício, é o João, a Maria, é todo mundo. Ah, é o irmão do padre, mas é o irmão do jornalista, o irmão do pedreiro. Gente, todos nós, eu digo sempre aqui, o senhor e a senhora, eu também, o Alexandre, o Marcão, o Ney, a Noemi, a Flávia, enfim, os nossos colegas que compõem a equipe do Brasil, gente, todos nós podemos nos tornar a próxima vítima da violência daqui a pouco. Ali na esquina. Ali na esquina. Ah, mas vocês exageram demais, vocês botam medo na população. Ah, eu não gosto muito do Rodrigo Salomão porque ele bota medo na população. Você quer fechar os olhos para a realidade? Fecha, meu camarada. Tem um colega nosso, apresentador do Brasil Urgente, lá na Bahia, que ele diz o seguinte, isso aqui não é programa da Xuxa não, meu camarada. Se você quiser ver o programa da Xuxa, você vai assistir lá na TV Globo. Aqui é a realidade, nua e crua do jeito que ela acontece na rua. Né? É isso que nós estamos mostrando. É isso que nós estamos mostrando. Né? O Ziel é que apresenta o Brasil Urgente para Salvador e região metropolitana. Né? E ele diz o seguinte, aqui não é programa da Xuxa, aqui também não é, meu camarada. Nós estamos mostrando a realidade, aquilo que acontece. Né? Agora, está mais do que provado que a violência está em cada esquina e está batendo a porta da sua casa. A violência está batendo a porta da sua casa. Ou a gente dá um basta nisso, exigindo das nossas autoridades que o dinheiro que a gente transfere a eles, confia a eles, que é o dinheiro dos nossos impostos, seja revertido em um programa de segurança pública, de educação que possa combater essa realidade, né? Ou a gente, né, o último apaga a luz, a gente esquece tudo isso e vai viver numa anarquia desgraçada do jeito que nós estamos vivendo. Aí no nosso país, o que a gente faz? Institucionaliza a guerra civil. Pronto, acabou. Ah, mas você está exagerando. Hoje você tá, hein, Rodrigo Salomão? Não é. É que cansa, viu, gente? Tem uma hora que cansa, tem uma hora que dá no pé, né? Tem uma hora que dá no pé, porque não sou eu falando. Eu estou no Brasil, gente, para Campinas e região, desde o dia 19 de setembro, aliás, com uma audiência que não para de crescer, não para de subir. Só que tem o Datena que fala isso há anos, há anos. Outros grandes jornalistas que combateram isso ao longo da história da TV brasileira. Meu amigo Ney Gonçalves Dias, por exemplo, falava disso há trocentos anos atrás. Afanásio Jazade falava disso há 600 anos atrás, né? E depois são taxados de sensacionalistas, são taxados disso, daquilo. Ah, gente, faça-me o favor, daqui a pouco nós vamos estar aqui noticiando a morte do telespectador do Brasil Urgente ou de alguém da nossa equipe. Aliás, deixa eu bater na madeira aqui para não acontecer isso, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas é verdade, nós temos que conviver com a realidade. Essa é a realidade de uma região onde a segurança pública vai de mal a pior. E não é por falta de vontade da polícia, não, viu? Não é por falta de vontade da polícia. É por conta de uma infraestrutura que, ó, nós vamos mostrar essa semana, vocês vão ver do que nós estamos falando. Né? Tem delegacia aí que tem pilhas e pilhas de inquéritos que não vão para frente, né? Simplesmente porque não tem investigador. O cara passou no concurso público da prefeitura para trabalhar como assistente administrativo e está atendendo na prefeitura, na delegacia, porque não tem policial. Ah, faça-me o favor, hein? Aliás, o governador estava na região hoje, né? O governador, o senhor vai continuar deixando a gente abandonado aqui na região de Campinas? Nós vamos tentar marcar uma entrevista com o governador Geraldo Alckmin para ver se ele dá pelo menos uma palavra de conforto aqui ao morador. O morador da região de Campinas está sofrendo demais, viu? Demais. Imagina outras cidades menores, né? Nós vamos mostrar amanhã o caso, por exemplo, de Engenheiro Coelho, né? Mas eu conheço São João da Boa Vista, Aguaí. Imagina a realidade nessas cidades que estão ainda mais distantes dos grandes centros, hein? Imagina a realidade desses moradores. E cada vez mais as prefeituras vão assumindo a responsabilidade de fazer a gestão da segurança pública. Aí tiram da saúde, tiram da educação para investir nas chamadas guardas municipais, que são excelentes, né? Mas estão cobrindo um buraco deixado pelo Estado. Moradores do Jardim Monte Belo, em Campinas, sofrem com a falta de asfalto no local.
Quando chove, nem mesmo as crianças conseguem sair de casa para ir à escola. A Carla Ramil é quem tem os detalhes. Tá aqui, ó. Olho na notícia. Na época do calor e da seca, o problema dos moradores do bairro Monte Belo é enfrentar a poeira. Como as ruas não têm asfalto, o pó é constante por aqui. Cada carro que passa levanta aquele poeirão. Mas quando chove, a situação fica bem pior. A equipe de reportagem do Brasil Urgente flagrou imagens de um temporal ocorrido no bairro. A água fica acumulada por todos os lados. O barro se espalha com facilidade. A força da correnteza é impressionante e leva o que tem pela frente. Alguns veículos enfrentam dificuldades para trafegar por algumas vias e tentam desviar dos buracos. Em outros trechos, carros param no acostamento. Os motoristas ficam assustados, com medo de ficarem atolados. Neste local, a água corre como um rio, parecendo uma cachoeira. Em dias de chuva forte, esta escola estadual do bairro registra queda no número de alunos. É porque eles não conseguem vir para a aula, porque os ônibus que têm acesso à rua principal não conseguem chegar aqui por causa das más condições das vias. A escola registra, em média, por sala, 3 alunos. Quando chove assim, alaga, aquele é cheio de barro assim. Aí, tipo, de vez em quando não tem como vir pra escola. O ônibus não passa, não consegue passar. Ele para passar aí só passa lá em cima só. O horário deles sair do noturno, eles entram às 7 e saem às 11 da noite. O que acontece normalmente, tem que soltar às 10 horas, ou seja, eles perdem uma aula por conta deles não ter como ir embora depois. Isso é uma rotina, quando chove é rotina aqui. E não adianta mais reclamar para o poder público. É uma coisa que a gente não tem retorno. Estava conversando aqui fora do ar, aí o nosso cinegrafista aqui, o Marcão, diz o seguinte: nossa, se fosse na minha época eu não ia na escola, mas eu ia brincar de boia cross, não é isso, Marcão? Tá errado, Marcão, tinha que ir pra escola. Mas dá pra brincar de boia cross ali, não dá não, Ney? Pega uma daquelas, como é que chama? Câmara de pneu de trator, de caminhão, você olha lá, meu, você vai deslizando na estrada de terra. Ah, faça-me o favor, hein? Tô fazendo uma piada aqui de péssimo gosto, né? Porque é duro demais viver numa realidade como essa. E nós já mostramos na semana passada o abandono do Monte Belo, né? Onde os moradores pagam imposto de condomínio fechado, pagam IPTU de bairro de Granfino, né? Mas o que recebem em troca da prefeitura? Tá aí, ó. Descaso total. Descaso total. Aliás, a nossa equipe vai nesses locais aí. A nossa equipe vai em muito lugar onde político não aparece mais nunca. Aliás, aparece sim, mentira minha. Aparece para pedir voto, para contar um monte de mentira para o cidadão. Aí eles aparecem, né? Em troca de voto, para poder propagar mentira. Aí eles são os paladinos da defesa da sociedade, né? São os defensores da cidadania, da moral e da ética. Só que enquanto, né, não é período eleitoral, os caras estão metendo a mão no seu dinheiro, né? Estão fazendo um monte de sacanagem, vivendo numa jogatina política desgraçada, preocupados somente com o próprio umbigo, enquanto a população está assim, ó, né? Tendo sonhos, a dignidade levada enxurrada abaixo. Levadas enxurrada abaixo. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Quanto é que paga alguém de... Nós trouxemos aqui na sexta-feira a informação, Fábio. Não é barato IPTU lá, não. É IPTU de bairro Granfino. Pra gente que está abandonada, vivendo em meio ao descaso. E assim como os moradores do Jardim Monte Belo, outros tantos moradores aqui na nossa região estão sofrendo com a mesma condição. Com a mesma condição. Só tem um jeito, dar um grito, pedir socorro. Pedindo socorro. Socorro, prefeito! Socorro, governador! Façam alguma coisa! É pedido de socorro. E olha, para tentar chamar a atenção do poder público, os moradores do bairro criaram até um blog.
estão recorrendo à internet, né? Aí lá no blog da internet é possível relatar os problemas sofridos diariamente por quem vive por lá. Deixa eu ver a reportagem, olho na notícia. A gente tem um alto gasto com o mecânico, né, de pneu, é muito pneu que fura, né, o balanceamento do carro também fica prejudicado, isso tudo sai do próprio dinheiro dos moradores, né. E por causa das más condições em que se encontra o Jardim Monte Belo aqui em Campinas, o André resolveu criar um blog na internet para mostrar, para denunciar os problemas que o bairro sofre constantemente há muitos anos, né, André? De onde surgiu essa ideia e por que protestar pela internet? Olha, eu sou morador aqui do bairro há 2 anos e desde quando eu mudei para cá a situação é a mesma. Então a ideia de criar um blog é uma forma de manifestação democrática, em primeiro lugar, uma forma pacífica e organizada de manifestar a nossa indignação a respeito da situação lamentável aqui que se encontra no nosso bairro. No blog é possível acompanhar os problemas do bairro, uma forma democrática para protestar contra o abandono das autoridades. André, o criador do site, relata que conviver com os problemas do bairro é muito difícil. Em muitos trechos das ruas fica impossível passar nas ruas, tanto de carro quanto de ônibus, e às vezes até a pé. Então nós temos aposentados, temos pessoas que trabalham na cidade, né? Então existe um deslocamento diário. Então é necessário realmente uma pavimentação adequada, tanto para os alunos que estudam aqui, quanto para os moradores que têm que se deslocar até os seus trabalhos, até a cidade, o centro da cidade, todos os dias. Segundo o professor, o local também passa por problemas ambientais e de saúde pública. O rio Atibaia ele passa paralelo aqui à via de acesso principal ao bairro. E o que acontece? Quando chove, todo o entulho, todas as pedras, ela acaba indo com a enxurrada para o rio. Então está havendo realmente um crime ambiental, porque está havendo assoreamento do rio Atibaia nessa região. André afirma que os moradores do Jardim Monte Belo pagam impostos e têm o direito de pedir melhorias. O bairro não se trata um bairro de invasão, é um bairro legalizado, as pessoas aqui, todos os moradores, nós pagamos impostos como qualquer outro morador da cidade de Campinas. Então o que nós estamos querendo é só a infraestrutura básica, é a pavimentação adequada. O ideal é que houvesse a pavimentação do bairro inteiro, mas se caso isso não seja possível, que haja pavimentação pelo menos da via de acesso principal ao bairro e o trecho percorrido pelo ônibus. O blog do Jardim Monte Belo já teve mais de 1000 acessos. O endereço foi encaminhado até mesmo aos vereadores da cidade de Campinas, para que eles saibam da situação difícil dos moradores. Infelizmente, a maior parte dos vereadores não se manifestou a respeito, eles não deram nenhum tipo de resposta, e os poucos vereadores que se manifestaram me convidaram a ir pessoalmente até os seus respectivos gabinetes. Eu acho que isso é bacana, eu acho que isso é válido, mas eu acho que quem tem que vir aqui ao bairro, visitar, ver com os próprios olhos, são eles. Infelizmente, até agora, nenhum se manifestou a esse respeito, de vir pessoalmente até aqui visitar o bairro. É por isso que a nossa equipe vai, porque tem muita gente, muito político, que não tem nem coragem de levantar o traseiro do gabinete, né? Aliás, para que sair do ar-condicionado? Para viver o problema com o cidadão. Né? Para que sair do ar-condicionado? Né? Para que usar o carro oficial da Câmara para ir nesses locais, se ele pode ir em um monte de evento, se ele pode comer salgadinho ali, carnapé a colar, fumar charuto no clubinho, né? Para quê? Pode até descer para a praia. Teve denúncia já de carro oficial indo para a praia, né? Flagrado lá no Sem Parar, quando tinha o Sem Parar na Câmara. Para que o cara vai na enchente? Para que o cara vai na lama? Se ele pode ficar sentadão lá no ar-condicionado. O pessoal aqui diz que eu sou muito maldoso. Não é que eu sou maldoso, eu não estava falando isso que vocês estão... Eu estava comentando aqui que não adianta nada fazer blog, mandar e-mail. E aí o pessoal já achou que eu estava falando aqui que vereador não sabe ler. Não é nada disso. Não é nada disso. É que os vereadores não leem por opção própria. Eles transferem a responsabilidade de legislar, de cuidar dos interesses da sociedade para os seus assessores. Para os seus assessores. Não é que eles não saibam ler. É que eles fazem questão de não saber dos problemas da sociedade e transferem para os seus assessores. Você viu o menino aí? Mandou e-mail, cobrou e ninguém fez nada. Aliás, não é nem papel de vereador isso aí, você quer saber da verdade, viu? O vereador tinha que estar fiscalizando o executivo. Saber do prefeito por que essa situação persiste dessa maneira. Cobrar o secretário, cadê o plano, secretário?
para resolver o problema de quem mora no Monte Belo? Cadê o gasto do dinheiro público de forma a devolver para o cidadão o imposto que ele paga todo santo dia nesse país e que vai para o bolso corrupto do político, vai para o ralo da corrupção? É isso que o vereador devia estar fazendo. Não, aqui em Campinas, enquanto isso, o vereador está desfilando por aí com o título de parlamentar, atendendo, né, aquilo que manda o executivo manda, o vereador cumpre. E na hora de fiscalizar, ó, ninguém está nem aí pro cidadão. Essa é a grande verdade. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Campinas informou que o Monte Belo fica em uma área de proteção ambiental e, por isso, não pode receber pavimentação. Disse ainda que essa semana vai iniciar um trabalho de nivelamento das ruas. Eu queria convidar, eu sei que tem um primo meu que está me acompanhando agora, que é o Felipe Abdala. E o Felipe, que é morador aqui de Campinas, nasceu aqui em Campinas, sabe o que eu estou falando. Queria convidar, né, e vou tentar fazer isso da próxima vez que eu for para Itajubá, lá no sul de Minas, cidadezinha pequenininha lá do sul de Minas, onde eu nasci, né? Só para vocês terem uma ideia, em área de proteção ambiental, em área rural, qual a diferença na hora de lidar com responsabilidade com a coisa pública? Não é porque está em área ambiental que você não pode fazer a coleta da água. Não é porque está em área ambiental que você tem que deixar uma vergonha dessa. E nem porque o cidadão, em muitos dos casos, é pobre, que o pobre merece o pior, como pensa o político. O político pensa porque é público, tem que ser ruim. Não é assim, meu camarada. É público, deveria ser o melhor, porque é para o cidadão que paga imposto e merece respeito. Tá faltando é respeito. E capacidade de gestão, é bem verdade, para os nossos políticos. Vem comigo, tem informação ao vivo. A Carla Ramil já está comigo, ô Ney? Deixa eu ver a Carla Ramil ao vivo, conversando comigo aqui no Brasil Urgente para Campinas e região. Carla, o dia movimentado hoje na sede da promotoria na cidade de Vinhedo, porque o Ministério Público e a polícia devem concluir nas próximas horas, nos próximos dias, o inquérito sobre a morte da menina Gabriela Nishimura, que morreu lá no Parque Hopi Hari. Não é isso mesmo, Carla? Boa tarde para você. É isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde a todos que assistem ao Brasil Urgente. Hoje, Rodrigo, foi o último depoimento do caso Hopi Hari. Foi ouvido o vice-presidente do parque, Cláudio Guimarães. Ele falou por cerca de 3 horas. Os depoimentos aconteceram no fórum da cidade de Vinhedo. Durante essas 3 horas, ele falou um pouco sobre o funcionamento do parque, sobre as manobras que são efetuadas em casos como esse, né, do acidente da Gabriela. Falou também sobre o sistema de operação, de manutenção dos brinquedos. O conteúdo em si do depoimento não pôde ser revelado. O delegado responsável pelo caso, Álvaro 90 Júnior, não pôde falar sobre o teor do depoimento, mas disse que foi muito positivo para que o caso seja concluído. Ele disse também que ainda esta semana ele vai conseguir receber o laudo do Instituto de Criminalística, que fala sobre as perícias que foram feitas no local, as perícias também que foram feitas desde que foi sabido que Gabriela não estava sentada na cadeira que inicialmente a perícia passou para nós, telespectadores e imprensa, e sim na cadeira que estava desativada há mais de 10 anos no parque. Então, daqui a uma semana, os primeiros nomes dos indiciados devem ser revelados pelo delegado, Rodrigo. Lembrando que há 2 semanas, na semana retrasada, a família da Gabriela procurou a Corregedoria da Polícia Civil pedindo uma investigação, primeiro sobre essa perícia que teria sido feita de forma errada, né, numa cadeirinha errada do Hopi Hari. Segundo, pedindo a apuração sobre o vazamento de fotografias que mostravam a Gabriela esfacelada logo depois do acidente. Agora, Carlos, o que todo mundo quer saber é o seguinte: vai ter gente indiciada, não vai ter gente indiciada? Tem culpado pela morte da Gabriela ou não tem culpado? Olha, Rodrigo, tanto o delegado responsável pelo caso, Álvaro 90 Júnior, e também o promotor do Ministério Público, Rogério Sanches, ainda não disseram nomes, mas disseram que vão haver sim pessoas indiciadas. Segundo o promotor do Ministério Público, Rogério Sanches,
cada pessoa que foi culpada por parte do erro, porque segundo ele foi uma sequência de erros, né, de falhas humanas que levaram à tragédia, à morte da Gabriela de 14 anos. Então, vão haver pessoas indiciadas sim, essas pessoas, os nomes delas devem ser revelados daqui a uma semana e o doutor Álvaro prometeu que até o fim deste mês o caso deve ser concluído. Rodrigo, na entrevista coletiva que nós fizemos, tanto com o delegado quanto com o promotor Rogério Sanches, eles disseram que os objetivos principais são, enfim, encontrar os culpados, quem são os responsáveis pela tragédia. Nesse depoimento, o Cláudio Guimarães, vice-presidente do parque, falou também, Rodrigo, sobre o que você vem falando há muito tempo, sobre um aviso, né, que tivesse sido colocado na cadeira desativada, que poderia ter evitado a tragédia. Ele disse, nesse caso, que a desativação da cadeira para o parque já era suficiente para que não houvesse algum acidente. Mas o que foi mostrado aí é que o fato de desativar, de retirar a trava de segurança do brinquedo, não deixou de acontecer a tragédia, né, Rodrigo? Mas assim que o caso for concluído daqui a alguns dias, né, no fim deste mês, o promotor Rogério Sanches vai pegar o inquérito já finalizado e tem 15 dias para oferecer denúncia para o Ministério Público, Rodrigo. Cara, me parece que é até uma confissão isso aí de culpa, viu? Se foi uma culpa intencional, ninguém pode afirmar. Mas o próprio parque está admitindo o erro de não ter, né, naquele momento, antes do acidente, um aviso, uma plaquinha, né, uma fotografia de uma caveirinha com xizinhos. Não senta aqui, você pode morrer. Né? Faltou só isso para poder evitar a morte da Gabriela. E de quem é a responsabilidade de instalar isso? Que não do gestor, que não do responsável pelo parque. Né? É isso que não dá para entender. E me parece que essa é até uma estratégia de defesa, admitir o erro para poder minimizar a punição. Vamos esperar o Ministério Público e a Polícia Civil na conclusão desse inquérito. Tem previsão já, ô Carla? Essa semana ou semana que vem? Para concluir? Isso. A previsão para concluir, Rodrigo, é até o fim deste mês. Doutor Álvaro disse que até o fim deste mês as investigações estão concluídas, mas que daqui a uma semana devem ser revelados os nomes das pessoas indiciadas por homicídio culposo, né? Pelo crime de homicídio culposo. Segundo ele, a pena varia de 1 a 3 anos, mas pode ter um agravante, né? Por causa da tragédia toda. Então, pode ser que essa pena varie para mais ou para menos, Rodrigo. Carla Ramil trazendo informações ao vivo, o caso Hopi Hari. Olha, Bandeirantes não esquece, hein? Brasil Urgente está acompanhando de perto. Obrigado a Carla. Olha, um homem é preso em Cosmópolis depois de degolar a companheira. A vítima já havia feito boletim de ocorrência contra o cidadão por violência doméstica. Só que não adiantou de nada. Eu vou parar de pedir aqui para a mulher denunciar, né? Eu sei que eu vou estar prestando um serviço. Só que as mulheres denunciam e ninguém faz nada. Não dá em nada o registro de boletim de ocorrência. Deixa eu ver a reportagem da Alicia Manjavac aqui, ó. Olho na notícia. Então, aquele papel que ele fez de marido amoroso, não sei o quê, é mentira. Porque muitas vezes eu vi, ele xingava ela. Uma relação conturbada que durou cerca de 8 anos. Era assim que Edivaldo Bastos da Silva, de 54 anos, vivia com Solange Maria de Castro, de 53, nesta casa, no Paquister, em Cosmópolis. Sempre na rua eles brigavam, ele saía bravo, bebia e voltava. Cansada dos dias em que o companheiro chegava em casa bêbado e dos constantes desentendimentos, Solange resolveu se separar e pediu na justiça a casa onde moravam. Desesperado, sem ter outro lugar para morar, o homem perdeu a cabeça e partiu para cima da mulher. Por volta da 1h da madrugada, os vizinhos ouviram uma briga, muitos gritos e, em seguida, um silêncio. A polícia foi chamada e, quando entrou na casa, encontrou Edivaldo da Silva abraçado ao corpo da mulher. Parece que os braços dela estavam cortados, a mão estava cortada. Então, foi uma coisa meio banal, né? Uma pessoa fazer. E cortou o pescoço dela também. Deu 3 facadas no pescoço dela. A polícia, Edivaldo negou que tivesse matado Solange. Ele disse que teria visto um vulto e depois achado a mulher morta em casa. Apesar de não ter passagem pela polícia, na delegacia da cidade há 2 boletins de violência doméstica registrados contra ele. Espero que ele morra lá. É isso que eu desejo para ele. A morte dele lá.
Coragem, hein, meu camarada? Degolar a própria mulher, coisa horrorosa. Olha, tentativa de assalto a banco, é isso mesmo? Deixa eu ver as imagens. Parece que os bandidos abriram um buraco na parede, né, para tentar assaltar essa agência bancária na região central de Campinas. Os caras tentaram abrir um buraco ali para poder entrar nesse banco. Não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece, não, hein? Não é a primeira vez. Outro dia foi lá na subida da Benjamin Constant, quase na Andrade Neves, que os bandidos tentaram da mesma maneira. Tem as informações da Karina Rica? Deixa eu ver o que a Karina Rica tem a dizer pra gente nessa tentativa de assalto a banco. Olho na notícia. Os criminosos entraram neste estacionamento que fica na Rua Conceição, no centro de Campinas. Eles vieram até este banheiro, onde fizeram um buraco que dá acesso ao Banco do Brasil. Do outro lado da parede ficam os caixas eletrônicos da agência. Até o momento, ninguém foi preso e nada foi levado. Se bobear é no mesmo lugar, hein? Só que da outra vez os caras usaram o terreno de uma oficina mecânica. Se bobear no mesmo lugar. Tá aí, olha. A agência do Banco do Brasil. Você vê que o bandido não tá nem aí, né? Ousadia pura. Ousadia pura. E tem quadrilha especializada, não tem não? Agindo, porque no ano passado nós tivemos uns 3 ou 4 assaltos a banco bem sucedidos de gente que levou dinheiro aqui na região de Campinas. Os caras têm tempo de fazer planejamento, tem tempo de estudar, tem tempo de programar tudo, né? Ninguém vê, ninguém ouve barulho, ninguém vê movimentação. Ah, que coisa estranha, hein? Que coisa estranha. Tentativa de assalto, os bandidos não levaram nada não, né, Flávia? Parece que não levaram nada porque não conseguiram entrar, o alarme da agência soou. E aí eles se assustaram e deram no pé, né? Vai pensando que é fácil também, viu? Vai pensando que você vai para trás das grades, meu camarada. Olha, um rápido intervalo comercial. Nós já voltamos na sequência e daqui a pouquinho tem o Datenão, hein? Para todo o Brasil. Não saia daí porque a gente volta já.